Explicar primeiro rapidinho como tá gravando aí. Agora tá. Para dar início ao debate, então, eu vou explicar quem quais tá aí. foram as regras acordadas entre as chapas e a comissão eleitoral, tá certo? Cada chapa terá direito a até 3 debatedores representando a sua chapa na mesa. Nós estipulamos os tempos para cada um dos blocos. Haverá um primeiro bloco de apresentações de 4 minutos, até 4 minutos. Um segundo bloco de perguntas entre as chapas, no qual haverá pergunta, resposta, réplica e tréplica. Pergunta sendo de 1 minuto, a resposta de 3, a réplica e a tréplica de 2 minutos cada. O terceiro bloco será das perguntas feitas pelo público, que devem enviar essas perguntas escritas num papel. Atenção! As perguntas do público devem ser enviadas num papel para a mesa, para a comissão eleitoral, eu e o FUT aqui, e vão ser, como são apenas 2 perguntas, vão ser selecionadas pela mesa conforme pertinência, tempo, adequação de tempo para a resposta e outros critérios. E por fim, um bloco de considerações finais, no qual cada chapa vai passar, eu preciso recordar, acho que 3 ou 4 minutos falando, tá bom? Direito de resposta deve ser encaminhado à comissão eleitoral, que vai avaliar em casos de ofensa, enfim. Acho que é isso, pessoal. Bom debate a todos. Eu queria perguntar se vocês vão disponibilizar papel para anotar as dúvidas do público. Temos disponibilidade. Estamos já preparados para isso. Alguma dúvida, algum questionamento, esclarecimento, pessoal? Então é isso. Só mais um detalhe, pessoal. A chapa, digamos que a chapa A seja a primeira a falar no primeiro bloco. Então a chapa B vai ser a primeira a falar no segundo bloco, assim, alternadamente. Nós vamos fazer um sorteio aqui, e aí definir quem começa o primeiro bloco. Alguém quer fazer o cara por outro? Cara e coroa, tá? Cara aqui. Então, a chapa Leila Tavares de Matos será a primeira no bloco. Perdão, desculpa. A chapa Chapando A2, a luta continua, vai ser a primeira no primeiro bloco. E a chapa Leila Tavares de Matos, por uma via de luta, será a primeira no segundo bloco, assim alternadamente. Papel para pergunta tem que mesa. Não é melhor deixar mais próximo do público? Pode ser. Eu pego. Eu vou contar 4 minutos. Quando estiver na metade eu aviso, eu vou fazer um 5, vocês olham na mesa. Quando faltar 1 minuto eu vou já também fazer um 5. Quando faltar 30 segundos eu vou falar. E o escrevedor. Agora foi. Bom, gente. Precisa de microfone, gente? Sim, para gravação. Boa. Bom, gente, boa noite. Sou o Kakashi, estou aqui com a Tec Cascavel também, representando a chapa do A2, a luta continua. E é isso, né? A nossa chapa é uma chapa, enfim, composta por militantes do Afronte, mas também por militantes, pessoas independentes, né? Que também militam para transformar o mundo. É uma chapa de continuidade da gestão atual, da chapa do A1, né? O retorno do Tamanduá. E a gente entende que, enfim, a gente tem que seguir um pouco na toada do que já vem sendo feito no CA, desde a mudança do modelo de gestão e agora também com o que foi essa gestão aí da Chapanduá, de fortalecimento da identidade da bio, do espaço, das atividades aqui. Então, enfim, a Sinuco, o videogame, o Vila, várias coisas que a gente foi fazendo aí ao longo do ano, Angelíadas e tudo mais, são coisas para fortalecer a nossa ocupação do espaço mesmo, e que isso é fundamental não só como um lugar de permanência, de arte, de cultura, de ciência, mas também como uma maneira de fortalecer a nossa luta política, que nós achamos que também é uma outra questão fundamental do que o CA, né, enquanto uma entidade política, tem para fazer.
Então é isso, seguir organizando o espaço, organizando as finanças, a gente conseguiu aí, né, enquanto gestão, regularizar o CNPJ e tudo mais. Então é seguir essa toada. E do ponto de vista mais político, né, a gente acha que é fundamental que o SEAS siga se engajando nas lutas, não só aqui do IB, de interesse dos estudantes aqui do Instituto e da USP, como foi, enfim, inclusive na greve do ano passado, né, acho que todo mundo lembra que estava aqui, que a BIL foi um dos cursos que mais se mobilizou, que ela em peso nos atos, as assembleias foram bem grandes. E, enfim, da gente que o SEAS siga servindo como um lugar para organizar a luta dos estudantes e tudo mais. Eu ia pedir que a caixa está doendo. Tudo bem. Vamos baixar na caixa. Fala aí, Cacá. Melhorou? Tá muito Você alto? fala meio alto e eu sei que eu vou estar. Tá, eu preciso falar mais baixo, então. É isso? Se eu falar assim, tá bom. Tá, então eu vou falar assim, tá bom? Tudo bem? Todo mundo escuta? Beleza, eu vou tentar. Se por acaso eu começar a subir a voz, gente, vocês acenam, tá bom? Tá bom, pode retomar. Então é isso, que siga servindo como uma ferramenta de luta mesmo para esses estudantes aqui do Instituto. Então é isso, a gente entende que o CA ele tem que estar envolvido nas lutas por permanência estudantil, que a gente acha que é uma coisa fundamental, que foi uma coisa, inclusive, uma das principais pautas que ficou de fora da greve do ano passado. A gente acha que todo mundo que tem, né, precisa receber, recebam o PAP, receba pelo menos o salário mínimo. Isso é uma luta fundamental que vai atravessar aí as nossas disputas no próximo período. Além da consolidação das vitórias da greve, aqui na BIL a gente conseguiu aglutinar, né, das 5 vagas que a gente conquistou com a greve, 3, para ter uma reserva de vaga para a PPI. Isso é um avanço importante que muda o quadro racial aqui dos docentes, começa a mudar, né? Mas há uma luta ainda muito grande para fazer, para transformar o que é esse modelo de entrada de docentes por cota PPI, e que as cotas se expandam para pós-graduação, cotas trans, o vestibular indígena saia de fato. Enfim, são coisas que a gente acha que são fundamentais, que a gente tem que seguir travando a nível USP. E a nível geral, aqui da BIL, né, tem toda a luta pela reforma da grade, as questões relacionadas ao próprio espaço aqui, da gente ter uma seguridade de fato do espaço que seja nosso. E no nível nacional a gente entende hoje que tem várias questões a ser colocadas. A principal acho que todo mundo está sabendo aí, né, que o Bolsonaro estava envolvido aí com os militares, numa tentativa de assassinato. Então a gente vê que realmente a extrema-direita estava e tem essa cena golpista, e a gente entende que a gente só vai conseguir derrotar os caras de fato, botar eles na cadeia, que é fundamental, se a gente conseguir construir a mobilização de maneira unificada na esquerda, com os movimentos sociais, com os sindicatos, sociais estudantis, etc. E botar muita gente na rua para pressionar para que esses caras sejam presos. Inclusive agora dia 10 vai ter um ato, né, 10 de dezembro, vamos aí. E, enfim, seguir pressionando para o governo Lula rompa com o Centrão para travar essas lutas, se encampe a luta pelo fim da escala 6x1, a luta contra as mudanças climáticas, a luta pelo combate às opressões a nível geral na sociedade. E é isso, fazer um CA de luta mobilizado, conseguir organizar os estudantes tanto para os seus interesses de reivindicações políticas, mas também aqui do espaço, e as coisas estão conectadas. Oi, gente. Dá pra me ouvir? Ok. Bom, a gente faz parte da chapa Leila Tavares de Matos, e primeiro a gente queria apresentar quem foi a Leila, certo? A gente sentiu falta de quem da BIL esteve lutando antes da gente, seja na ditadura, ou seja antes disso, e desde então. A Leila ela foi estudante da biologia, moradora do CRUSP, e por enxergar as falhas da universidade para com os estudantes, ela começou na luta, né, fazendo passagens de sala, panfletagem, e por isso, em uma das passagens do DOPS, no CRUSP, ela foi presa e ficou 2 anos nos porões da ditadura. E por que a gente escolheu isso? Porque a gente enxerga a necessidade da unidade da luta, como estudante aqui da biologia, não só nas pautas imediatas, como, por exemplo, a questão do lazer aqui no CA, do espaço, que é muito importante para a nossa vivência, mas das pautas mais importantes e mais preciosas da gente, como, por exemplo, o aumento das bolsas, a questão das viagens de campo, que a gente na BIL sabe como funciona, né? São poucas viagens e algumas delas são pagas pela gente, mas também, por exemplo, pela vida das mulheres aqui na universidade. Um dos componentes da nossa chapa é o Movimento de Mulheres Olga Benário, junto com Correnteza. Hoje, a gente estava na Sala Lilás, que é o nosso projeto principal do Movimento de Mulheres Olga Benário, ficando de noite nesse espaço
para defender que a gente tenha esse acolhimento de pessoas que sofram qualquer tipo de violência de gênero dentro da universidade. E esse é um exemplo clássico, é uma lição do movimento de mulheres OAB binário de como realmente unir as pessoas para lutar, que seja uma luta incisiva e uma luta realmente unida, como eu falei. E, assim, a gente sabe que a biologia ela é composta por alunos que demoram, às vezes, 2 horas para chegar aqui na universidade, que trabalham, que têm que pegar bolsa, PUB, às vezes para poder pagar um aluguel, para poder se manter. E é principalmente para esse tipo de aluno que a nossa chapa ela foi idealizada. Porque a gente entende que muitas pessoas da biologia, muitos estudantes, não têm tempo nem para aproveitar do próprio centro acadêmico. Então, sim, é muito legal que o centro acadêmico tenha uma sinuca, uma coisa legal para a gente fazer durante as aulas, a gente sabe que é muito legal. Só que, com a grade que a gente tem, com as políticas que a gente tem, a gente sabe que muitas vezes os laboratórios não respeitam a carga horária das bolsas PUB e das bolsas de iniciação científicas. Falam que é 10 horas, 20 horas semanais, mas às vezes o orientador cobra e a gente não tem às vezes como falar não, certo? Então, a nossa chapa é principalmente para os alunos que às vezes nem conseguem aproveitar o centro acadêmico. Então, a questão é a unidade do movimento Correnteza, com o movimento de mulheres OAB binário e de estudantes independentes que enxergam que a gente tem que ver além das pautas cotidianas. E a gente sabe que isso também não é sentando, seja para conversar com o diretor, com a reitoria, porque a gente muitas vezes precisa demandar o que é nosso por direito como aluno, de uma forma incisiva e unida, e é para isso que a gente está aqui. Obrigada. Bom, então a gente vai prosseguir para o próximo bloco, pessoal, no qual uma chapa se direciona a outra, fazendo uma pergunta de até 1 minuto. A chapa responde por até 3, daí réplica e tréplica de 2 minutos. Tá? Conforme as regras do debate, a chapa Leila começa perguntando para a chapa do ar e depois No final, você as perguntas. Isso, tem um bloco de perguntas entre chapas, em seguida um bloco de perguntas para o público para a chapa Leila. Bom, a gente queria fazer uma pergunta, já começando com uma introdução, né? Na última assembleia da greve, não sei se está todo mundo me ouvindo, foi debatida uma necessidade de auxiliar os coletivos, né? De aumentar a participação política que eles têm aqui, né? Então, integrar mais esses coletivos, ter mais festas conjuntas com eles, mais atividades políticas. Entretanto, o que a gente acabou vendo nesse ano foi, na verdade, a perda da salinha dos coletivos, né? E uma confusão imensa em cima disso, em que várias entidades, vários grupos acabaram sendo prejudicados, né, no fim das contas, e entrando em rixas. E aí a gente queria perguntar o porquê que isso aconteceu. 3 minutos. Alô? Bom, a gente, enquanto chapa, realmente tivemos uma intriga em relação à sala dos coletivos, mas a gente lutou muito para que isso fosse resolvido. Fizemos reuniões abertas para conversar com os coletivos mais de uma vez, para chegar à melhor resolução de onde seria essa salinha nova, porque a gente entende que ela realmente é muito importante. Enfim, eram reuniões abertas e acabamos chegando num consenso temporário, por questões burocráticas mesmo do espaço, e conversamos com eles de outras formas, né? Promovemos mais reuniões deles, fizemos reuniões em parceria com o Bitita, rodas de conversa, com o coletivo Neurodiver. Então, a gente está tentando suprir isso de certa forma, né? Sempre integrando os coletivos,
tornando eles mais presentes aqui. E... Não, gente, é isso. A gente fez várias atividades ao longo do ano, buscando os coletivos para construir, por exemplo, a participação em atos, manifestações no 8 de março, agora no 20 de novembro e tudo mais. A galera dos coletivos pode até dizer isso. A gente, enfim, fez várias parcerias aí com os coletivos. E acho que tem uma coisa até importante, assim, né, de conseguir fortalecer os coletivos. A gente fez uma roda de conversa, a gente fez 2 mesas de debates ao longo do ano, né, uma sobre cotas trans, e outra sobre a questão da ligação da maconha, que são coisas que atravessam, né, 2 coletivos aqui da Biologia de 3, na verdade, né, coletivos aqui da Bio. E inclusive agora, recentemente, a gente estava construindo toda a mobilização do abaixo-assinado por cotas trans aqui na USP, aqui na Bio, foi construída em debate com o Biodiver, com o TransIB, e o Chica Manicongo também, né, com certeza, além do DCE. Então a gente tem que, na verdade, isso está sendo feito. A questão da salinha, enfim, de fato é uma questão que gerir o espaço é uma coisa difícil, tem vários interesses. Eu acho que houve uma discórdia, na verdade, acho que estava todo mundo ali querendo trazer os seus pontos e, enfim, alguns coletivos mais, menos prejudicados. O que a gente está tentando fazer, de fato, é conseguir chegar a uma solução que seja a mais interessante para todo mundo. E acabou o tempo, é isso? Tá acabando, finaliza. Ah, tá. Enfim, inclusive a gente, numa das reuniões, decidiu, né, nessas reuniões conjuntas, que a primeira salinha aqui do Centro do Fundo que a gente mexeu e reformou vai ser uma salinha de acolhimento, e possível a salinha de coletivos também. Enfim, começar a ocupar o espaço mais com as bandeiras. Vocês podem ver que já tem algumas bandeiras que a gente está colocando aqui no espaço que tragam também a presença dos coletivos. E o que a gente quer é que o espaço seja um espaço para todo mundo mesmo e tal, e conseguir fortalecer todos os coletivos, todas as extensões, junto com a mobilização dos estudantes. Então, começando primeiro agradecer por ter dito desse encaminhamento, porque a primeira coisa que eu queria apontar é exatamente que essas reuniões estão sendo feitas, mas que a prestação de conta política não está sendo feita para os estudantes. Então, muitas vezes, parece que nada está sendo feito porque a gente acaba não sabendo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é exatamente isso, que esse diálogo que está sendo com os coletivos nas reuniões, ele também tem que ser passado para os estudantes que não puderam estar nas reuniões abertas, por exemplo, com algum tipo de divulgação. Além de precisar de um diálogo mais claro, por exemplo, com a Atlética e com o Unidos. E também, né, a gente tem que ter encaminhamentos um pouco mais incisivos em relação a isso, né? Porque, né, primeiro, de novo, agradecendo desse encaminhamento da primeira sala, mas seria ótimo se a gente pudesse, por exemplo, fazer uma atividade de finanças para levantar dinheiro, por exemplo, para poder fazer a reforma de uma forma mais concisa, para a gente também integrar os estudantes, para também trazer esse espaço, ser participativo, né? Porque a ideia, né, de ter uma sala de coletivos, a ideia de a gente fortalecer os nossos coletivos é exatamente porque eles são o que nos representam, né? São o que representam os nossos interesses. Como pessoas, como minorias. Então, a gente participando, né, tanto participando dos coletivos quanto participando da construção dos espaços dos coletivos, é o que se faz mais necessário. É isso, concluo. Esse 30 segundos. Restam 30 segundos. É para a pessoa ir concluindo e não começar um novo processo. Você mesmo. Acho que pode. Achei legal, na verdade, o apontamento, até agradeço também por parte da chapa. E acho que com esse apontamento que você trouxe, que vocês trouxeram, acho que a gente pode, nos propomos também, no caso, uma ideia de fazer informes, por exemplo, mais semanais, no caso, sobre o que está acontecendo e tudo mais. Por exemplo, usando o microRNA mensageiro ali no grupo do WhatsApp, que acho que costuma ser o meio mais acessível para todo mundo. Mas a gente também gostaria só de ressaltar que todas essas reuniões que sempre aconteceram e o jeito que elas foram organizadas também, em geral, sempre foram em grupos abertos no grupo do WhatsApp, onde sempre que você entra no grupo você consegue acessar, por exemplo, todos os GTs e tudo mais.
Então, sempre foram, todas as reuniões também que aconteceram foram abertas, então era mais uma questão, às vezes, de falta de quórum nessas reuniões, a gente sempre sentiu uma baixa presença, na verdade, de diversidade de outros grupos, mas eles sempre ocorreram de forma aberta e foram compartilhados e divulgados de forma aberta. E a gente também entende que muitas vezes as pessoas não conseguem estar presentes na reunião aberta, né? Mas em relação à salinha dos coletivos, como era de interesse maior dos coletivos, a gente foi atrás deles, tipo, no privado, de representantes dos coletivos gerais, para saber uma melhor data, para que pelo menos um representante deles estivesse presente para a gente fazer essa discussão, né? Que cabe a eles. Não, pessoal, e assim, eu acho que existe uma necessidade da gente conseguir entender que os GTs estão funcionando e tudo mais, inclusive a questão financeira aí que foi citada, o que mantém o financiamento do CA tem sido mantido com os corres de brejas semanais que a gente faz, é o que mantém uma grande parte do caixa do CA. Então, enfim, é isso. Só para fazer uma correção, as perguntas elas têm que ser direcionadas para uma chapa. Daí eu vou pedir para quem mandou perguntas para a mesa, se fez a sua pergunta direcionada para uma chapa, escrever para qual chapa fez, e se possível trocar de pergunta caso seja uma pergunta para as duas chapas, tudo bem? Agora, vocês Quer pegar? Bom, a gente entende que essa luta que a gente está travando por melhorias na universidade e na situação política do país como um todo é de muita importância que ela seja construída unida, né? Com uma união forte dos estudantes, principalmente, que é sobre o movimento estudantil que estamos falando. E por isso a gente queria saber como vocês pretendem tocar a disputa política em conjunto com a ENEBio, que é a Entidade Nacional de Estudantes de Biologia, a qual a gente já tem entrado em GTs sobre permanência estudantil, sobre a questão de racismo ambiental e tal. Muito boa pergunta, sim. Acho que é de extrema importância a gente ter esse debate sobre a unidade, né? Porque acho que principalmente a gente que está com eleições recentes, né, que quase não aconteciam, agora temos uma eleição com duas chapas, fica parecendo que é uma questão de desunidade, né? Uma questão de um é inimigo do outro, um odeia o outro. E pelo contrário, né? Na verdade, ter mais de uma chapa presente eleva o debate. Por exemplo, no ano passado não tinha como ter um debate entre duas chapas, só tinha uma, né? E um debate entre duas chapas, entre mais chapas até, né? Esperamos que tenha cada vez mais chapas aqui, demonstra que os estudantes estão se organizando cada vez mais, né? Estão querendo cada vez mais chegar nas suas lutas. E é muito importante a gente ter essa integração, assim. Fazemos parte também, nossos integrantes, assim como os integrantes da chapa dele, fazemos parte também do DCE Livre da USP, porque entendemos que a luta é geral, né? Temos que avançar as lutas de forma geral. É muito importante também fazer essa participação no EREB, no ENEB, e inclusive tinha uma companheira nossa lá participando, né? Porque essas lutas, elas parecem às vezes, né? Parece que a gente está tocando lutas locais, lutas só de cotidiano, por exemplo, luta, sei lá, por apenas um micro-ondas, ou por apenas iluminação aqui no centro acadêmico, mas no fim das contas, é uma luta contra o desfinanciamento da universidade, contra o ataque da universidade aos nossos espaços estudantis. E isso não se isola só aqui na universidade. O Estado tem feito vários ataques contra os estudantes da biologia e os estudantes de todas as universidades no Brasil inteiro, com desfinanciamento, com venda de seus espaços. Inclusive, a nossa sala Lilás era para ser um espaço para ser vendido para a iniciativa privada, para ser utilizado um espaço aqui dentro da iniciativa privada.
E temos que entender que se o estudante unificado não tomar a liderança e ocupar esses espaços, a universidade vai ser vendida como um todo. Então é um pouco isso. E aí também queria complementar que o centro acadêmico, como espaço político, ele é um espaço de massificação das lutas. É um espaço em que a gente tem que trazer os estudantes para junto da gente, para lutar com a gente. Então, por conta disso, até falando um pouco sobre o nosso programa, a gente propõe, por exemplo, a formação política dos estudantes de biologia. Que a gente tenha espaços para a gente poder entender a conjuntura que está acontecendo com a gente e massificar cada vez mais as lutas. Né? Então, nesse sentido, né, a gente busca aí integrar todas as pessoas, sejam as que não são organizadas, sejam as que já são organizadas em algum coletivo, para a gente fazer um debate qualitativo sobre as causas que a gente precisa lutar. E é isso, concluo. 2 minutos de rap. Então, é muito bom esse ponto sobre a formação política. A gente acha extremamente importante também. Foi uma coisa que a gente discutiu muito no ENEB, inclusive, que acabei de voltar, né? Morta. Mas uma ferramenta do ENEB que existia e parou de ser tocada depois da pandemia e tal, é o CFPBio, que é o curso de formação política dos estudantes. E enfim, a gente lutou muito esse ano para que esse curso fosse retomado e ele vai voltar a acontecer no ano que vem em alguns locais do país, né, porque ele acontece por regiões. Vai acontecer um aqui em São Paulo, se eu não me engano, em Assis, não lembro direito. Mas é isso, a gente também concorda que a gente tem que trazer os estudantes para essa luta. E é por isso que às vezes a gente luta por um micro-ondas, que nem você falou, porque a gente entende que um espaço acolhedor é o que vai atrair os estudantes para cá, para depois a gente travar lutas mais complexas, né? Porque a gente precisa dessa mobilização antes. Não, galera, é isso. Acho que, de fato, como foi dito, assim, o que a gente quer é construir uma luta em unidade para fortalecer. A gente, inclusive, está vindo do ENEB, né, com uma proposta de paralisação nacional, um dia de luta para que coloque no MEC horas obrigatórias de campo, como é no curso da geologia, que obrigaria as universidades a colocar horário de campo e não ter corte. Enfim, a luta pela inserção da questão do debate socioambiental nos cursos de forma obrigatória na bio espalhada pelo país inteiro e tudo mais. Então a gente entende que o próprio processo de mobilização é um processo formativo, como foi na greve, a gente fez diversos debates, diversas rodas de conversa sobre diversas temáticas, e como já foi dito, a gente conseguiu organizar para, enfim, além do debate sobre a questão da especiação e tal, duas mesas de debate, né, sobre a questão da legalização das drogas, da legalização da maconha e sobre a questão das cotas trans. É uma coisa que a gente quer intensificar de fato, porque a gente acha que é fundamental. Achei muito legal vocês terem trazido toda essa questão assim, de realmente integração entre estudantes da bio, não só de São Paulo, mas de todo o país, né? A questão também é a gente trazer isso aqui para o centro da biologia. E assim, não só do CA da biologia, mas uma coisa que a gente tem conversado bastante sobre as viagens de campo é que esse é um problema que não é enfrentado só pela biologia. A gente sabe que muitos cursos de ciências da natureza, principalmente, tipo a geografia, geologia, o IO, tem infinitos problemas de viagem de campo e muitas vezes bem mais graves que os nossos, assim. E é muito importante também da gente somar uma luta entre outros institutos e outras entidades do campus do Butantã, assim como de outras, né, lutas maiores. E eu acho assim crucial a gente também estender essa luta não só dos estudantes da biologia, mas de outros estudantes que também enfrentam problemas como os nossos, como eu disse. É a questão de manter um trabalho sistemático, contínuo aqui no nosso CA, para que a gente possa espalhar isso para os outros também, né? Porque a unidade do movimento estudantil ela depende muito disso, da força das entidades. Então, a gente tendo uma entidade forte aqui, a gente consegue fortalecer as entidades dos outros institutos que estão passando pelo mesmo, né? A gente começa a luta e eles complementam e assim a gente consegue todo mundo se integrar nessa luta e todo mundo lutar junto para conquistar, né? Porque quanto mais massificado, quanto mais gente a gente tiver para lutar por isso, né? Melhor a gente vai ter os resultados. E é isso, concluo.
Gente, só para reforçar, até o momento teve 2 perguntas endereçadas para a chapa Leila e 2 perguntas sem identificação para qual é a chapa. Peço para quem fez pergunta sem identificação que venha até a mesa. E lembrando que cada chapa tem direito a responder 2 perguntas. Na ausência de perguntas a determinada chapa, a gente vai ter que pensar um outro método. Se a gente funde o bloco e, enfim, sugestão. Moraes, se você quiser ir. Pode passar. Não, seria mais ou menos assim. Bom, a nossa pergunta é sobre uma coisa que a gente já apontou aqui, que é sobre a questão de reuniões, participação e comunicação, assim, né, dos alunos da BIM. E a gente muito bem sabe que as reuniões, elas, como vocês falaram, tem o quórum baixo, tem muitas vezes a ausência de pessoas representantes dos coletivos, o que seria assim, um ponto-chave para um debate democrático. E a gente se questiona de o porquê isso está acontecendo. Porque eu imagino que esse quórum baixo não seja pela falta de vontade dos alunos ou pela simplesmente negligência de tratar de questões importantes na biologia. Então, assim, a gente se questiona se isso é uma questão de falta de divulgação e principalmente uma questão de falta de método nas reuniões. Então, por exemplo, não tem um teto para acabar a reunião, ou às vezes não tem tempo de fala das pessoas, não tem, por exemplo, uma quantidade de pessoas da reunião que vão falar. E é isso, acho que como vocês veem a questão da participação dos alunos da biologia na política. Beleza, é fundamental a participação dos estudantes na biologia. Acho que a gente teve uma experiência muito enriquecedora do que foi o processo da greve, onde, enfim, a comunicação ali era cotidiana e o CA teve um papel fundamental, além do próprio comando de greve, que foi, enfim, excepcional também, né? Que a gente trouxe muito de lá para cá. E eu acho que uma coisa, na verdade, que a gente tem que colocar é que existiu depois da greve, na USP inteira, um refluxo de participação dos estudantes. Não é só um problema da bio, é um problema de toda... Oi, o quê? Branco pra cá. De toda a universidade que nós estamos tendo que enfrentar, e acho que tem até um desafio de como a gente consegue reinventar um pouco os métodos mesmo, assim, para conseguir com que estudantes colhem. As reuniões ao longo do ano foram aumentando de participação, na verdade. As últimas reuniões, nos últimos meses, o pessoal principalmente 024, que foi vindo aqui pelo espaço, pelas Angelinas, essas outras atividades, está começando a colar e construir em peso as coisas. Tem a questão sobre a comunicação. Gente, a gente passou em sala o ano inteiro. Eu acho que, inclusive, há pessoas que falam que a gente, às vezes, talvez até passa em sala demais. Eu não acho que isso está certo. Acho que eu tenho que passar em sala mesmo, informar sobre tudo que está acontecendo, trazer as lutas para cá. E eu acho que, assim, a gente está enfrentando uma situação em que conseguir articular uma posição, por exemplo, isso que a Tec falou, da gente conseguir fazer uma luta com os coletivos, precisa ouvir os coletivos. Quando eles podem fazer a reunião? Às vezes a reunião era tipo terça-feira, 10 da manhã. Quantos estudantes podem colar nessa reunião? Poucos. Mas os coletivos estariam presentes. Então, com isso a gente consegue integrar os coletivos e fazer um bom debate. E por fim, uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci de novo. Não sei, na verdade. Eu ia falar sobre a questão de organização das reuniões que fazem e tudo mais, sobre tempo de resposta, enfim. Eu gostaria particularmente de discordar, por conta que eu acho que sempre, todas as assembleias, as reuniões sempre começaram bem definidas os tempos, por exemplo, que nem hoje. A gente começou aqui definindo os tempos de resposta, os tempos de réplica e afins. Existem algumas questões pessoais também, às vezes as pessoas se empolgam nas respostas e querem defender mais e acaba desorganizando, mas eu acho que é complicado culpabilizar isso na organização da reunião como um todo. Rapidinho, gente. A gente entende que a reunião do CA tem que ser um espaço, na verdade, de efervescência de ideias e de liberdade de fala. Então, uma assembleia, de fato, a gente consegue colocar as coisas regradas. As assembleias que a gente teve na greve do ano passado,
provam isso, que a gente conseguiu estabelecer o tempo certinho, fazer bons debates, entender as necessidades dos estudantes, e o principal é como a gente consegue fazer um debate de qualidade, um debate saudável que faça o movimento acontecer. E acho que as reuniões cumpriram esse debate, a gente lamenta muito que vocês, inclusive, não sei exatamente porquê, mas pararam de colar nas reuniões no segundo semestre, porque justamente com essa contribuição de participar do espaço, participar das reuniões, participar dos GTs, que a gente conseguiu, inclusive, avançar mais. 2 segundos, não, 2 minutos pro outro lado. Bom, é muito importante a gente ter esse debate da qualidade das reuniões, porque elas têm que ter um propósito, né? A reunião, quando a gente se junta para tomar decisões, para falar sobre o que está acontecendo, elas têm que ter um motivo para estar acontecendo, né? E isso foi proposto, né? A gente entende que a chapa se esforçou nesse sentido de fazer com que as reuniões tivessem esse propósito, né? Inclusive, é muito bom que isso esteja acontecendo, assim. Entretanto, as reuniões muitas vezes começam 6h30, perto das 7 horas, se alongam de uma forma que nenhum estudante que está tendo aula durante a noite ou que ficou o dia inteiro trabalhando, estudando, consegue participar. Então os estudantes acabam se afastando. Inclusive a gente que tem que chegar, pegar 2 horas de transporte para chegar aqui, trabalha o dia inteiro, tem 30, 40 créditos de aula, não consegue ficar numa reunião que se alonga mais que o tempo. E aí eu posso dar de exemplo claro o que foi a Assembleia Eleitoral, que foi infelizmente muito esvaziada e durou quase 4 horas. Uma Assembleia com 10, 12 pessoas. Então, a nossa disputa e a pergunta foi justamente nesse sentido, de como melhorar e como aumentar a efetividade dessas reuniões, dessas atividades, assim. Porque, senão o estudante que está aqui cansado, vem aqui para comer uma coisa na tia Sônia e abaixar um pouco a cabeça, descansar um pouco, acaba perdendo o brilho, né, de participar do movimento estudantil, de fazer as propostas dele. A gente concorda com isso, que é muito difícil mobilizar os estudantes que estão trabalhando o dia inteiro e ainda chegam aqui, tem que discutir coisa de CA. Mas a gente sempre propõe que a reunião seja já das 6 às 7, justamente porque em outro horário essas pessoas estão trabalhando. E a gente também coloca, por exemplo, a reunião na quarta-feira, porque a gente busca, nas reservas de sala do IB, por exemplo, os dias em que a biologia vai estar mais cheia, que tem mais aulas, e a gente acha que isso pode atingir mais pessoas, né? Gente, nós fizemos todo um debate na mudança de modelo de gestão sobre justamente as reuniões não serem o foco e a gente ter um modelo de autogestão, e justamente para os estudantes não conseguirem colar, ter as chapas poderem apresentar, os estudantes poderem votar. Nós temos GTs abertos, GTs em que as pessoas dão uma série de ideias, a gente debate uma série de coisas por lá, marcamos às vezes reuniões dos GTs com a galera que está mais a fim de discutir em outros horários, para tentar, inclusive online, frequentemente a gente faz a reunião, às vezes de fim de semana, justamente para tentar abarcar. Então eu volto a repetir, é um problema que nós vamos vivendo enquanto movimento estudantil geral, existe uma situação de refluxo nacional do que a mobilização dos trabalhadores, a gente viu o que está acontecendo, que nesses últimos 2 anos o bolsonarismo botou mais gente na rua do que a gente. Então a saída é como a gente consegue construir unidade e reinventar os métodos mesmo, assim. Então como a gente consegue criar. Tipo assim, então a gente começou a fazer, às vezes não fazer reunião do CA para ter as reuniões dos GTs, porque os GTs estavam com mais dinâmica do que a reunião do CA. E a gestão, ela tem autonomia para poder fazer as reuniões e tomar as suas decisões, como foi discutido no modelo de gestão. E ainda para contornar a questão da janta, né, a gente tem uma parceria com a tia Sônia que ela coloca os lanchinhos na mesa pra gente tentar que tenha mais público, para que a galera não fuja para jantar. Pode ir? Não, gente, assim, acho que tem até um debate que vocês estão colocando bastante na campanha de vocês, e isso já foi trazido aqui no debate, inclusive, que é sobre a questão do espaço, da manutenção do espaço e tudo mais. E a gente vê que, enfim, existem várias críticas, a gente queria ouvir um pouco do que vocês estão pensando para como resolver os problemas também que vocês estão colocando aí, e dialogar um pouco para a gente conseguir construir um espaço cada vez melhor para geral, né? É isso.
Sobre a questão da manutenção do espaço, né, a gente está batendo muito nisso por conta dos problemas que aconteceram esse ano, como, por exemplo, a questão dos portões, né, do horário de abrir e fechar o CA, né, porque a gente acredita que a gestão ela tem que ser responsabilizada por isso, né, pelo zelo do espaço nessa forma mais concreta. Né? Todo mundo que frequenta o espaço zela pelo espaço, mas quem está na gestão é quem tem o maior, quem deve ter o maior controle sobre isso. Né? Então a gente defende, por exemplo, que haja um horário para abrir e para fechar, e que quem abre e fecha seja alguém da gestão, por exemplo. Né? E que as limpezas periódicas, né, elas sejam feitas aí com mais frequência e que elas atinjam todos os espaços, incluindo as salinhas, por exemplo, da Atlética Sauna, né, todas as salinhas, todos os ambientes, né, para que o CA como um todo seja mais receptivo. Não só essa parte da vivência, mas todas as partes que compõem ele, né, porque é o espaço estudantil nosso que a gente tem que usar com completude, né. Então, é muito nesse sentido que a gente defende isso como parte do nosso programa. Eu também gostaria de complementar que a gente sabe que tem a questão, por exemplo, das salas aqui no CA que estão enfrentando um problema de mofo, infiltração, só que a gente bem sabe que a gente não deve esperar, por exemplo, da diretoria ou dos órgãos responsáveis pelo IB que resolvam esses problemas para a gente. E como exemplo, a gente tem, que a gente falou um monte de vezes aqui, da própria sala Lilás que o Olga está construindo, sem financiamento, sem dinheiro nenhum, mas a gente sabe que como CA, a gente tem como fazer finanças, a gente tem como se organizar, e os próprios estudantes têm sim muito poder de resolver esses problemas que estão perdurando por uma cota. Batendo na mesma tecla que a gente falou antes, né, da construção do movimento estudantil pelos estudantes como um todo, né? Não só quem está na gestão, não só quem está mais próximo da gestão, mas a biologia como um todo e estender essa luta para todo mundo. E é isso, concluo. 2 minutos de réplica. A gente entende que o espaço ele é de zelo coletivo realmente, né? E por isso a gente tem os GTs abertos, um deles sendo o GT Espaço, em que a gente discutiu a questão da chave e quem teria acesso a ela. E assim, outras pessoas terem acesso à chave, pessoas de confiança, ajuda na mobilização, na questão do carinho por espaço, porque você está confiando em alguém, né? E tipo, foi essa ação que inclusive trouxe pessoas para essa nova chapa que a gente está montando, né? Pessoas que têm bastante cuidado pelo espaço. A gente também entende que a gente não pode depender da diretoria para fazer certas coisas. A gente está no corre de conseguir dinheiro para reformar o espaço, inclusive a questão elétrica. Mas conseguir dinheiro é uma coisa muito difícil. A gente faz pela venda de breja, pelas festas e tal. E a gente também fez esse ano, né, os produtos do CA. Não, gente, assim, o espaço, esse espaço aqui, ele é grande. Ele tem várias questões que são de anos, na verdade, e que a gente está começando a responder agora, resolver agora, inclusive com a reforma que teve, o CA ficou fechado e tudo mais, e ele vai exigir uma manutenção constante. E nós estamos aqui, desde que a gente está na gestão, debatendo constantemente os problemas. Enfim, teve uma época que o CA estava fechado, mas a gente ainda cuidava do espaço lá de fora para ter uma ocupação do espaço. Então a gente está permanentemente debatendo com os problemas, que às vezes aparecem problemas que a gente nem se dá conta que podem aparecer, a gente aparece e consegue resolver. Então eu acho que o seguinte, a gente tem que seguir investindo nisso. As salinhas lá, nós estamos cuidando, a gente está começando a se preparar. O problema do financeiro, a gente está com, inclusive, uma previsão de gastos para fazer. Então a gente precisa, por exemplo, comprar uma mesa nova, comprar uma caixa de som nova, que isso vai fortalecer tudo mais. E o espaço está aberto o tempo todo, na verdade, às vezes ele fica aberto até 1, 2 da manhã com a galera que está aqui o tempo todo cuidando do espaço de forma coletiva. A Tia Sô é uma parte fundamental do espaço, que a gente está aqui para defender, e que ela também ajuda a cuidar da gente do espaço, inclusive abrindo ele todo dia bem cedo e fornecendo alimentação para todo mundo. Beleza. Falando um pouco sobre a questão do zelo coletivo e dos GTs abertos, né, entendo que isso foi a maneira que foi encontrada pela gestão para poder aumentar a participação,
mas é uma maneira que reduz os espaços deliberativos, né? Porque em qualquer centro acadêmico, os espaços de organização dos estudantes são as assembleias e as reuniões, porque é nelas em que são votadas as coisas que a gente tem que fazer concretamente, né? Porque é muito legal que a gente consegue se resolver no WhatsApp, por exemplo, e conversar claramente sobre isso, né? Mas isso acaba deixando as coisas muito ao léu, muito ao ar, né? E a gente acaba não tendo algo palpável para realmente fazer isso, né? Realmente pautar isso. Que são os espaços de reunião, né? Eles foram criados para isso e essa é a forma de organização estudantil que mais dá certo, né? Em que mais a gente consegue ver resultados de ações concretas, né? E falando sobre a questão dos recursos financeiros, né? A gente sabe que um centro acadêmico que faz muitas festas, que tem muita participação, né? Que tem muita essa presença do público aqui dentro, né? Consegue levantar, sim, finanças para uma causa específica, por exemplo. Mas o que falta, por exemplo, é um direcionamento para isso. Eu acho que poderia ser mais massificado a participação dos estudantes se a gente fizesse, por exemplo, um vila temático. Vamos fazer um vila temático dos coletivos. O dinheiro desse vila vai ser para a gente reformar essa linha dos coletivos, ou então para dar o pontapé nessa obra. A gente mesmo, sem depender de diretor, sem depender da obra que está acontecendo aqui em cima, né? Porque é algo que a gente pode construir por nós, né? A gente sabe que a gente consegue construir isso, né? E acho que direcionar isso causa mais participação, porque assim a gente vai ter uma pauta clara para os estudantes olharem aquilo e falar, tá bom, vou lá curtir a festa porque eu sei que essa festa vai dar resultado, porque eu sei para onde está indo, né? E também é uma questão muito de clareza e de transparência, de mostrar, é isso aqui que a gente está fazendo, é isso aqui que a gente vai fazer e esse é o nosso planejamento. Então eu acho que isso daria mais poder para as nossas lutas e para as nossas festas e mobilizações. E é isso, concluo. Bom, pessoal, está encerrado então o segundo bloco. O terceiro bloco, como havia sido colocado, seria das perguntas do público para as chapas. Houve 4 perguntas à chapa Leila, nenhuma pergunta para a chapa Chapanduá. Eu e a mesa selecionamos 2 para a chapa Leila e nós queremos fazer 2 propostas quanto ao método. A primeira delas é fundir o tempo que seria de resposta da chapa Chapanduá como mais uma pergunta entre chapas. A segunda proposta é direcionar essas perguntas que foram para a chapa Leila, mas que podem ser utilizadas para serem feitas na chapa Chapanduá e fazê-las de fato. A gente vai abrir para votação. Então, alguma outra proposta além dessas 2? Se não ficou claro essas 2 propostas, eu posso repetir. Vai ser a mesma pergunta para as 2 chapas ou 2 para chapa? Não, mas aqui essa aqui é diretamente direcionada a eles. Teria apenas uma proposta. A proposta que eu dei aqui, essas 2 de forma geral são feitas para as 2. Essa é a proposta, ou fundir o tempo para mais uma rodada de perguntas entre chapas. Você quer explicar a sua proposta? Posso explicar? Que é uma terceira proposta. Não, mas é que é impossível a sua proposta. Tem 2 propostas então. A proposta é que o tempo em que seria feita a resposta do público para Chapanduá seja mais uma rodada de perguntas entre Chapanduá e Chapa Leila. E a outra proposta é que as 2 perguntas que foram direcionadas aqui na mesa inicialmente tinham sido direcionadas para ambas as chapas. Depois a pessoa que colocou escolheu uma das chapas. A ideia é que seja feitas as 2 perguntas e ambas as chapas tenham tempo para a resposta. Alguém tem alguma outra proposta? A gente pode votar então. Lembrando, proposta 1, as 2 perguntas para ambas as chapas. Proposta 2, as perguntas apenas para a chapa Leila e mais uma rodada de perguntas entre as chapas. Todo mundo entendeu? Proposta 1, perguntas para ambas as chapas. Por favor, levantem um dos braços quem é a favor. Pode baixar, obrigado. Proposta 2, mais uma rodada de perguntas entre as chapas e apenas essas 2 perguntas para a chapa Leila. Favorável, levantem um dos braços. Abstenções. Aprovado por contraste. Obrigado. Podemos fazer isso então. Vou ler a pergunta aqui, a primeira pergunta. Um segundo. A primeira pergunta para ambas as chapas é: qual a opinião das chapas para melhorar a comunicação entre alunos e CA? Iniciou o primeiro bloco.
Repetindo. Qual a opinião das chapas para melhorar a comunicação entre alunos e o CA? A primeira chapa que começou o primeiro bloco. 5 minutos. 5 minutos? No máximo, se ele fica sem pensar. Perdão, vão ser as duas mesmas. É 3 minutos. 3 minutos. Perdão, 3 minutos. Bom, gente, acho que o tema da comunicação é sempre um tema, né? Que a gente fez aqui no CA, pelo menos desde que eu entrei em 2018, sempre foi um tema, e com certeza quem está aqui há mais tempo sabe que isso vai ser um tema e isso vai conseguir ser um tema sempre. Eu acho que a greve dá um exemplo pra gente muito claro de que a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que existe uma tarefa de fato da gestão de ir atrás dos estudantes e fazer a divulgação e tudo mais, também existe um pouco da permeabilidade das nossas ideias, da comunicação que a gente está fazendo. Então, na greve, a gente mandava uma mensagem lá no mesmo método que a gente tem agora, dos grupos lá, né, no aviso do e tal, todo mundo estava sabendo. Hoje em dia a gente manda e não tem muito acesso. Então, acho que o debate aqui é como a gente consegue realmente reinventar as coisas em algum sentido, mas também entender que a gente tem que permanecer fazendo as coisas que são feitas e que nós estamos sempre abertos, mas e tudo mais para fazer. Acho que algumas ideias que a gente está pensando para inovar tem a ver com... o método a gente ainda não sabe direito, mas alguma espécie de coisa para as pessoas darem ideias de maneira anônima, inclusive, se elas quiserem. Algum QR Code que a gente colhe por aí, a pessoa possa preencher um forms rapidinho aqui pelo espaço e tal, com ideias que as pessoas possam trazer para a gente, encaminhar. A gente tem, inclusive, essa ideia que a gente colocou agora, de fazer, enfim, boletins periódicos pelo WhatsApp mesmo, com ideias principais do que está acontecendo no site e tudo mais, para ser divulgado. A gente tem as registradas que já são feitas, e tem o próprio Insta que pode, inclusive, assumir esse papel informativo, que foi uma coisa que a gente conseguiu reviver, estamos mantendo ele bem ativo. Enfim, com os stories ali acontecendo e tudo mais do centro acadêmico e seguir trabalhando para essa informação. O fato é que todo mundo sabe, todo mundo que procurou o CA nesse tempo todo sabe que a gente sempre esteve aberto para conversar, para trazer ideias e construir tudo junto, assim. Então acho que é esse sentido que a gente está querendo continuar fazendo e é isso. Complementando aqui sobre a questão do Instagram que o Kakashi comentou, a gente faz um tempo que a gente tem tentado entender como que o nosso público do CA usa o Instagram, na verdade, para a gente conseguir acessar e transmitir a informação que a gente quer, no caso de fazendo divulgação ou fazendo, enfim, informes mesmo, nos horários que a gente acha que o público do CA, principalmente da biologia aqui, está acessando essas redes sociais. Então a gente está tentando entender, por exemplo, padrões de horários, padrões estatísticos mesmo, para tentar alcançar esse público, sabe, mais geral. Então existe esse esforço, ele é notório, só que ainda está em processo, porque como o Kakashi comentou, houve um refluxo de pessoas mesmo participando e se acessando essas informações, mesmo que no grupo do WhatsApp, e não é um negócio somente da bio, né? É uma coisa mais geral. Não, gente, assim, só para fortalecer essa ideia, assim, acho que os métodos a gente sempre tenta tudo possível para comunicar com todo mundo, assim. Então acho que pensar mesmo coletivamente em novas ideias para fortalecer e pensar em como a gente pode reinventar alguns métodos que sejam mais eficazes do que o que a gente tem tido, assim. 3 minutos. Bom, a nossa chapa ela tem uma proposta muito clara assim, quanto à comunicação, porque a gente entende que ela é essencial para os estudantes estarem mais presentes no espaço, né? E a nossa principal proposta é vir com força e ser a nossa principal forma de comunicação, o RNA mensageiro físico. Por quê? O RNA mensageiro físico, na mão de todos os estudantes, ele não só traz a política, traz o que a gente está debatendo aqui, mas você também tem uma comunicação na hora de entregar esse jornal, na hora de conversar com o estudante. Isso é essencial para que a luta fique pessoal, porque uma mensagem no WhatsApp, um post no Instagram, ele, por mais que seja informativo e tenha esse papel, ele não traz o estudante para perto. Ele parece que é mais uma coisa que está passando, é mais uma foto de alguém, é mais qualquer coisa que está passando na sua tela que você vai ficar horas vendo. O jornal ele tem esse papel essencial
de trazer para perto o estudante que muitas vezes não tem esse tempo de estar aqui e que vai, quando receber o jornal, já propor alguma coisa, já aplicar também a sua política e o que ele imagina que é um centro acadêmico de qualidade. Enfim. Acho que ainda nessa questão de uma comunicação física, que esteja na mão e nos olhos mesmo da pessoa na vida real, acho que uma ideia muito legal da nossa chapa é, por exemplo, um mural de ideias aqui no CA. Então, por exemplo, imaginar num mural desse tamanho aqui, com, por exemplo, as atividades que vão acontecer nessa semana, nesse mês, nesse ano, uma coisa que você chega e fala, vai ter ensaio de tal coisa, vai ter treino de tal coisa, até uma forma de integrar Atlético e Unidos, colocando as suas atividades, as suas festas, um calendário grandão do CA, que as pessoas possam chegar e olhar. E também, por exemplo, em questão de ouvir os estudantes, uma caixa, por exemplo, lacrada, que as pessoas possam colocar ali anonimamente as suas propostas, as suas reclamações, as suas críticas que seja, qualquer coisa. Porque muitas vezes, como a gente colocou, as pessoas não têm tempo de participar de assembleia, reunião, tudo mais, então fala, eu tô incomodada com isso do CA. Deixa a minha crítica e na certeza de que a pessoa vai ter um CA que vai comunicar com transparência e com eficácia todas essas decisões. Porque é isso, toda luta que a gente trava no movimento estudantil, ela tem um refluxo, mas o mais importante nesse momento é trazer formas novas de mobilização e formas de integração das pessoas. Então, por exemplo, dando um exemplo aí de onde eu atuo mais, né, que eu sou da Associação de Moradores lá do Cruz, a gente teve muito refluxo da luta dos calouros, por exemplo, mas nossa luta não parou, a gente tem muitas lutas para travar, e eu acho que o centro acadêmico não é diferente, e que essas formas mais físicas, mais pessoais de contato, elas vão ajudar muito a gente nesse caminho. E é isso. Bom, então, para a segunda pergunta, endereçada para as duas chapas, a pergunta é a seguinte, e se precisar eu repito depois quando a segunda chapa for respondida. Dado que o modelo de gestão do CA é proporcional, como vocês enxergam, ano que vem, a perspectiva de uma gestão com as duas chapas atuando juntas? Bem, como a gente já veio dizendo aqui, né, em todas as nossas falas, né, a gente entende que o movimento estudantil é um movimento que tem que ser formado em unidade, né? Então, o fato de terem as duas chapas, como a gente já falou, né, trazem mais qualidade para o debate, trazem mais opiniões, né? Porque se fosse uma coisa só uniforme, né, a gente teria menos acúmulos para poder abordar sobre as questões. Então, a gente enxerga que isso vai enriquecer ainda mais, né, os debates e tal, e que mantendo, né, o nosso tom que a gente sempre mantém, né, de esse companheirismo mesmo no movimento estudantil, entre todos os movimentos, entre todos os coletivos. Eu acho que é o caminho para a gente fazer uma gestão ainda melhor, né? Independente de quantas cadeiras cada um tiver, independente de quem é a maioria, a gente está aqui todo mundo para debater e colocar suas opiniões de forma clara, concisa e organizada, para que a gente possa se entender melhor e tirar coisas realmente propositivas, né? Então a gente vê os espaços dessa maneira. E também entendendo que nós temos muitos pontos em comum. Por exemplo, na luta contra o enfrentamento da extrema-direita, da ascensão, né, do fascismo, a gente sabe, com o governador e o prefeito que a gente tem, o quanto é importante essa unidade do movimento estudantil frente à privatização, à precarização, não só na universidade, mas, por exemplo, nas escolas, o que vem acontecido com o novo ensino médio, com a militarização das escolas, que são os nossos próximos colegas, né? Que são os 025, 026, que não estão tendo, por exemplo, biologia, química nas escolas. Então, o nosso ponto é realmente a união dos estudantes para tanto enfrentar quanto demandar o que é nosso por direito na universidade. É isso, acho que tô bem contemplado com o que elas colocaram assim, e acho que a chapa da gestão também vai pontuar muito essa questão, né? Da unidade de luta, né? A gente entende a importância de que se a gente estiver separado, se a gente estiver afastado das lutas, tanto com quem não está organizado, quanto com as organizações,
vai ser muito difícil avançar nas lutas que a gente está tocando. Até porque elas são lutas cada vez mais incisivas, cada vez mais que demandam mais a organização dos estudantes. Então, por exemplo, uma das propostas que a gente colocou é o aumento das bolsas para um salário mínimo. A gente entende que só nossa chapa, 16 pessoas, nunca vão conseguir fazer isso. A gente entende que a unidade de luta e a unidade de ação é essencial para a gente conseguir alcançar essas vitórias, assim, para a gente conseguir sonhar com um mundo melhor. Enfim. Desculpa. Pode ir. Bom, gente, primeiro começar dizendo que quando a gente apresentou essa proposta de modelo proporcional, a ideia justamente era que todo mundo que quisesse se organizar em chapas e construir o centro acadêmico de fato. Um dos problemas que a gente vê um pouco no movimento estudantil é que geralmente você vai lá, você elege uma gestão, aí as outras gestões não são eleitas, elas ficam na oposição, não contribuem com a construção da entidade, não contribuem com a construção da mobilização no dia a dia ali, e que isso é uma coisa que a gente acha que é muito prejudicial, na verdade, que o modelo estava querendo responder. Por quê? Porque o nosso foco é justamente o fortalecimento da entidade estudantil, porque essa é a ferramenta que nós estamos querendo construir para fazer valer os interesses dos estudantes, tanto no espaço quanto também nas mobilizações políticas. Nesse sentido, ressaltar o que já foi dito pela outra chapa. A gente está em unidade em várias outras, inclusive nós estamos na mesma gestão do DCE, acho que, enfim, uma boa parte de vocês está ligado nisso, porque nós temos uma série de acordos políticos sobre quais são os enfrentamentos, a prioridade do enfrentamento à extrema-direita, a necessidade de construir isso numa unidade grande da esquerda e tudo mais, enfim, para dar um exemplo. E a gente acha que, na verdade, vai ser muito bom que as duas chapas estejam, claro, dependendo da votação dos estudantes, mas que estejam construindo a mobilização, estejam construindo o nosso dia a dia aqui no CA. E essa é uma das vantagens o modelo proporcional propicia isso, além do fato de que, mesmo com as nossas semelhanças, a gente está podendo vir trazer aqui também as nossas diferenças com relação ao que enfim, o que cada chapa está pensando. Por exemplo, os camaradas estão falando que várias críticas na gestão e tudo mais. Nós temos uma avaliação de que existe um pouco uma visão diferente de como se constrói uma entidade estudantil em relação a eles, então, de fazer esse negócio de fato fortalecer a mobilização, não fortalecer necessariamente só um coletivo ou outro. Pelo contrário, o que importa é a mobilização avançar em unidade da mobilização. E aí, nesse sentido, a gente tem a própria ideia dos GTs abertos, que fazem parte da ideia do modelo de gestão, elas estão aí justamente para isso, para que qualquer estudante, mesmo que não esteja na chapa, possa contribuir com aquilo que puder, com aquilo que quiser, enfim, está participando do centro acadêmico. Inclusive, a gente está com a proposta de manter aí vários GTs que foram criados, o GT de produtos, o GT RNA mensageiro e tudo mais, enfim, ativos. Então é isso, máxima unidade na mobilização, máxima unidade na luta, enfim, acho que bom que a galera está se propondo a construir o centro acadêmico também, junto com a gente, quanto mais gente melhor. Uma pena, enfim, que esse ano, agora no segundo semestre, acho que os camaradas não puderam estar, mas a gente vê isso com muito bons olhos, na verdade, que eles estejam vindo construir uma mobilização, construir a entidade, e o que nós queremos é um espaço melhor para todo mundo, uma entidade melhor para todo mundo, para que a gente consiga travar as lutas de interesse dos estudantes, somar as lutas gerais e conseguir transformar o mundo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Então agora a gente procede para os 3 minutos de considerações finais de cada chapa. Na última rodada que eu vi os 2, 3 e 4. Pode colocar um meio salvo para você. A chapa porque foi isso? É o bloco 1, 2, 3 e 4. Ah, por bloco. Isso. Nós começaram os blocos 1 e 3, depois começa os blocos 2 e 4. 3 minutos para consideração. Bom, novamente agradecer a todo mundo que veio aqui, participou, agregou nesse debate. Acho que é muito importante a gente estar aumentando isso, assim, tá mais presente aqui, para aumentar a politização desse espaço. Assim. Acho que o principal mote que a gente tirou quando a gente estava pensando em fazer é fazer esse aumento da politização, de ter mais debates
mais disputa ideológica, para a gente entender como que a gente quer chegar no mundo novo, né? Aí queria colocar uma questão que a chapa de gestão está colocando muito, da gente estar ausente aqui no segundo semestre, né? Primeiro que é uma questão que, muita questão pessoal, assim, nossos estudantes, nossos colegas estão com muita dificuldade por questão de trabalho, de aulas que estão muito maçantes nesse segundo semestre, no fim do ano, a questão do transporte que é muito dificultada, e o que a gente já pontuou, de vir na reunião e chegar e ser 6h50 começar a reunião, e a gente não ter tempo de participar qualitativamente desse espaço, de propor nesse espaço, de conseguir agregar na conjuntura, né? Mas apesar disso, não é como se a gente não estivesse fazendo nada, né? Não tivesse só descansando em casa, né? E Deus tenha a classe trabalhadora, Deus tenha esse estudante. Pelo contrário, a gente toca a luta todo dia, em todos os espaços. Quando não estamos aqui, estamos no CRUSP, estamos na ECA, estamos no IRI, porque entendemos que a gente não é estudante só da biologia, a gente é estudante da Universidade de São Paulo e queremos o melhor para a Universidade de São Paulo inteira. Sim, e justamente como exemplo de luta, a gente vem falando, reforçando a questão da Sala Lilás. E assim, para quem não pegou o que eu falei, a Sala Lilás é um projeto do Movimento de Mulheres OAB Binário, que faz parte dessa chapa, e a gente está construindo efetivamente um espaço físico para acolher vítimas de violência de gênero na universidade. E por que a gente reforça tanto isso? Porque a gente não é financiado por ninguém. A gente é financiado, assim, pelo nosso próprio povo, pelos estudantes, e é uma lição, é um exemplo de luta para o CA, que para a gente não depender de diretor, de retorno, de quem que seja de cima, porque a gente entende que isso tem que vir dos estudantes, que a gente tem capacidade como centro acadêmico de utilizar o CA como um instrumento focado e direcionado de luta, desde a ditadura até hoje. E é isso. Não acabou? É isso, eu acho. E como a gente colocou nas nossas propostas, né? Desde as pautas mais imediatas até os horizontes mais amplos de luta, né? Seja a viagem de campo, seja a permanência estudantil e seja a luta pela vida das mulheres no nosso campus. 3 minutos para considerações finais. Bom, nós, enquanto chapa, também agradecemos a presença de todos, inclusive os camaradas, porque é muito legal ter mais uma chapa aqui concorrendo com a gestão, já que antes desse modelo, na primeira eleição do modelo proposto, foi chapa única, então ter 2 chapas significa que a gente está lutando junto para, né, conseguir mobilizar mais pessoas. A gente concorda em vários pontos, nessa questão retomando algumas questões que eles pontuaram, como na promoção de vilas temáticas, inclusive foi algo que a gente fez alguns. Um deles foi o que a gente fez para ajudar a levar os estudantes para o INEB em Brasília. E é isso, o CA pagou metade dos estudantes para estarem lá, incluindo passagem, etc. Conseguimos levantar esse dinheiro com o Vila, com os produtos e tal. E também sobre a questão do RNA mensageiro, foi algo que a gente pautou também na proposta da nossa gestão, né? Infelizmente esse ano não conseguimos fazer, exato, porque a gente tinha proposto mais, mas enfim, por questões pessoais também a gente não conseguiu fazer ele acontecer por enquanto, mas ele está para sair, porque nós também somos estudantes, trabalhadores, temos outras coisas para lidar, e é muito bom que vocês estejam nessa luta junto com a gente, então, nessa construção, porque significa que ele vai sair, né? O GT é aberto, então, quanto mais gente colar, mais rápido sai. É isso, gente. Acho que a ideia é essa. Quanto mais a gente participa, menos as coisas ficam sobre poucas pessoas e mais a gente consegue construir uma luta coletiva de fato que faça as coisas avançarem. Sobre a questão da autonomia do espaço, o que mais a gente luta é pela autonomia do espaço. Toda a luta pelo financeiro que a gente fez, ela aconteceu ao longo do ano. Tudo que as adições da sinuca, o videogame, várias coisas que estão aqui, absorventes no banheiro, tudo isso que foi conquista da gestão também tem a ver com a nossa autonomia, a nossa luta, a luta pelo CNPJ, inclusive para levar essa luta pela autonomia à última consequência para a gente ter de fato o documento que fala, o espaço é nosso, isso garante a ações, isso nos garante de fato.
Sobre o tema, enfim, várias coisas que foram tratadas aí, os temas da viagem de campo e vários outros temas que foram levantados. Acho que, infelizmente, como os companheiros não puderam participar, algumas coisas estão um pouco desatualizadas, talvez. Mas a gente fez uma reunião de viagem de campo com vários CAs e tudo mais, para construir a luta. Mas é isso, galera. Acho que o principal temos nossas diferenças, nós temos nossas semelhanças, e o principal tá todo mundo aqui querendo construir um movimento estudantil unificado para brigar, em uma entidade fortalecida para brigar. É verdade, só ressaltar, nenhuma reunião começou às 6h50, tá, gente? Às vezes a gente atrasa o começo da reunião para ter gente para debater, mas 6h50, 7 horas, isso é uma mentira. Mas enfim. E é isso, gente. Construir um movimento estudantil unificado, fortalecido, para a gente conseguir fortalecer as nossas atividades de interesse estudantes aqui no espaço do Centro Acadêmico da Biologia da USP e nas lutas gerais, que é fundamental para a gente acabar com a destruição climática e construir um mundo sem exploração e opressão, que é isso aí, é o nosso objetivo. Valeu, turma. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final. Agradeço a presença das chapas, a presença do público.